Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast. Eu sou a Silvia e hoje nós temos um convidado muito legal. Nós vamos falar de um tema, assim, olha, que eu como tutora estou muito curiosa e eu tenho certeza que vocês também estarão, que é a respeito de problemas neurológicos nos nossos pets. E antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Se você quer ser patrocinador do nosso podcast, entre em contato, nós vamos deixar aqui também para você falar conosco, tá bom? E sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado de hoje, que, para vocês terem ideia, até hoje nós não tivemos nenhum convidado masculino no nosso programa e hoje nós temos um bem bacana. Nós vamos falar sobre esse tema curioso aí, que é sobre problemas neurológicos. Eu tenho certeza que quem nunca teve aquele petzinho que do nada ele parou de andar ou ele começou a ter alguns sintomas de convulsões e assim por diante, hoje ele vai conversar conosco sobre isso. E vamos lá chamar ele, que é o Gabriel Castanho, médico veterinário. Ele é de neurologia veterinária. É isso, doutor? Neurologia, geriatria e neonatologia. Nossa! Então é isso. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E hoje tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas aí, tirar curiosidades de todos nós aí. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. E, uma honra, né? Primeiro homem aqui. Que coisa boa. É que normalmente esse mundo pet é mulher, né? Nossa. Na minha faculdade, 80% era mulher. O resto era homem. É igual eu fiz arquitetura, né? Uhum. Então, assim, a maioria era mulher também, né? Tinha um ou outro homem, né? E antes de começar, vamos conhecer um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho sobre você, como que você entrou aí nesse mundo animal. Conta a sua história um pouquinho pra gente conhecer você. Tá, perfeito. Então, eu me formei faz alguns anos já, né? E realmente, desde sempre, desde criança, desde bebê, eu tive muito contato com animais. E eu amava muito animais. Então, tanto cachorro, gato, como tartaruga, aranha, caranguejo, tudo, peixe, tudo. Então, eu sempre tive muito contato e muito convívio com animais. Isso foi um dos fatores que me estimulou a fazer a veterinária. E isso foi um dos fatores que me deixou apaixonado e me deixa apaixonado cada vez mais pela veterinária. E realmente me mostra muito aquela dedicação diária que a gente tem por eles. Né? Que eu acredito que nenhum humano tenha esse amor incondicional que eles têm pela gente, né? E pelos outros também. E um erro, na verdade, que eu vejo que muitas pessoas fazem na hora de entrar na veterinária é o quê? Eu amo um bicho, eu amo um animal, vou fazer veterinária. É um pouco diferente isso. Eu vejo que muitas pessoas se frustram na hora de entrar na veterinária por conta disso. Porque além de você animar animal, tem que animar gente também. Tem que amar pessoas também. Uhum. Né? Porque 80% do teu contato vai ser com pessoas e não com animais. Né? Então, realmente, eu vejo isso que é um fator que a pessoa fica muito frustrada na hora de depois de entrar da faculdade, né? Então, ame muito animal, isso é fundamental, mas também muito pessoa também. Né? E você tem pet hoje? Olha, os meus pais, eles esse têm... respiro... Olha, meus pais, eles têm 2 Goldens, então são 2 cavalinhos em casa, né? E eu tenho 2 gatos em casa, eu tenho o Carlos Alberto e a Agatha Maria. Então... Tem aí tem bastante bicho. Essa é gateira, então. Lá em casa a gente já teve mais, né, gatos. Eles foram partindo. Hoje a gente tá com uma gatinha lá, né? Mas é totalmente diferente. Você tem um gato e você tem um cachorro, né? E essa questão que você falou sobre, principalmente, eu amo animais, que nem assim, né? Eu tô aí nesse mundo animal aí há alguns bons anos, né? Mas não é suficiente, né? Porque na hora do pega pra capar, a gente sabe que não é assim que funciona, né? É igual eu fiz arquitetura, né? Então, eu amo arquitetura. Só que depois que eu fiz, depois de 5 anos, eu percebi que não era para mim arquitetura. Então, hoje eu trabalho com coisa ainda ligada à arte, né? Hoje a gente ainda trabalha com isso, mas é totalmente diferente, né? Então, assim, às vezes a gente se engana com os nossos gostos por confundir, né? Sim, com certeza. Olha, eu fiquei com uma dúvida, assim, muito grande em relação a uma palavra que eu até tive dificuldade de falar um pouquinho no início, sobre como é que é? Neurologia veterinária.
O que é isso? Conta um pouquinho pra gente, explica, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas aí também, porque aqui todo mundo é leigo. Claro. Não, então assim, a neurologia, tanto a veterinária quanto a neurologia humana, estuda basicamente a mesma coisa. A diferença vai ser realmente a espécie que vai estudar, né? Então, na neurologia, a gente estuda o quê? A gente estuda o encéfalo, que é o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo, e também a medula, que faz parte do meu sistema nervoso central. Além, claro, de alterações de nervos, alterações periféricas que a gente chama. Então, a neurologia estuda isso. Estuda o encéfalo, a medula e a inervação, os nervos. Tá? Claro que existem estruturas que elas são mais acometidas do que outras, mas realmente a neurologia é o estudo realmente dessa base ampla de estruturas. Nossa, que curioso, ó, eu já tô aprendendo já, porque eu nunca imaginaria que também trabalharia a parte da medula. Também. Eu achava que era só a parte, assim, do cérebro, né? Tipo, eu vou no neurologista, eu vou ver o meu cérebro, né? Sei lá. E o pessoal confunde muito isso em relação a, será que isso é ortopédico? Será que isso é neurológico? O que eu sempre dou de dica é, esse paciente parou de andar, ou está parando de andar, ou está arrastando os membros, isso é neurológico. Tá? Então, o ortopédico dificilmente vai fazer isso. Normalmente, em alterações ortopédicas, eu tenho uma claudicação. Eu manco, né, de um membro, eu tenho dor. Isso, ou claudicação ou mancar, pode ser tanto neurológico quanto ortopédico. Mas a via de regra é, arrastei, parei de andar, isso é neurológico, porque provavelmente eu tenho alguma alteração em medula. Nossa, que interessante. Olha, a gente nem começou direito e eu já tô impressionada aqui, porque de fato eu não fazia ideia. Você explicando tudo faz sentido, claro, mas assim, a gente parar para poder imaginar tudo isso, nunca, né? Então, Claro. assim, cara, gostei muito, eu já tô feliz já. Quais são as doenças, assim, neurológicas mais comuns, assim, nos pets, assim, que mais chega para você lá no seu dia a dia? Explica um pouquinho pro pessoal aí, para poder a gente conhecer aí, porque eu tô bem curiosa. Claro. Então, primeiro que depende de cada estrutura. Né? Então, eu tenho uma alteração encefálica. Qual que é a manifestação clínica mais comum? Convulsão. De longe. Né? Agora, quando a gente pensa em manifestações clínicas, em alterações de medula, realmente o parar de andar, o estar parando de andar, realmente acaba sendo ali a principal manifestação que a gente encontra. Né? Mas claro que cada paciente é um paciente. A gente encontra diferentes alterações neurológicas em diferentes pacientes. O que é mais comum da gente encontrar em alterações encefálicas, alterações cerebrais? Alterações cognitivas. Então esse paciente, por exemplo, vai começar a fazer xixi cocô fora do lugar. Ele vai começar a mudar o dia pela noite. Então, ao invés de ele dormir de noite e ficar acordado de dia, ele vai ficar ao contrário. Durante o dia, ele dorme. Durante a noite, ele fica extremamente agitado. Fica vocalizando, fica latindo. Esse paciente pode andar em círculos, por exemplo, pode ficar mais compulsivo. Então, alterações cognitivas justificam algo cerebral, tá? Então, alterações cerebelares. Alterações cerebelares, que é uma estrutura que fica aqui na minha nuca, normalmente eu tenho outras manifestações. Então, por exemplo, pessoas com alterações cerebelares. Se eu penso em pegar meu copo, eu passo o copo. Eu não tenho essa noção espacial. Ou quando eu foco em pegar o copo, eu começo a tremer. Eu tenho um tremor que a gente chama de tremor de intenção. Então, depende de cada estrutura, eu vou ter manifestações clínicas diferentes. Tá? O que você falou aí relacionado a essas alterações, elas são mais comuns em pets idosos, pets mais novos? Quando é que surge esse tipo de alteração? É alguma doença específica que dá ou pode acontecer a qualquer momento? Quando a gente pensa no fator idade, infelizmente pra gente não muda muita coisa. O que muda é em relação ao diagnóstico diferencial. Poxa, você vai pegar um paciente de 3 anos de idade, com alterações neurológicas, alterações cognitivas. A primeira doença que você vai pensar não vai ser o Alzheimer canino, com 3 anos de idade. Tá? Cães não desenvolvem Alzheimer como os humanos desenvolvem. É uma síndrome muito semelhante, mas não é igual. Né? A gente chama de síndrome da disfunção cognitiva do cão senil. Isso um paciente de 3 anos não vai desenvolver. Agora, você pega um paciente de 15 anos, já com alterações que vêm com alterações progressivas com o passar do tempo, com o passar dos anos, aí sim isso justifica.
tá? Pode entrar como um diferencial. Então, o fator idade não é um fator que seja um divisor de águas para a gente, tá? Em relação às convulsões, né? Algo que eu tenho, assim, muita dúvida, na verdade. Porque convulsão, eu acredito que o animal ele pode ter a qualquer momento, assim. Ele tendo alguma doença específica, né? Mas quais são as doenças mais comuns que tem a convulsão, por exemplo? É isso que me deixa em dúvida, assim, sabe? Voltando para a convulsão. Quando a gente pensa em pacientes de pequeno porte, pacientes jovens, como, por exemplo, ali entre 2 a 6 anos, existem algumas doenças que a gente nunca pode descartar para esses pacientes, como primeira coisa, alterações inflamatórias, que a gente chama de meningoencefalite, é um diferencial que a gente nunca pode descartar. É como se fosse uma doença autoimune. Então, é meu corpo trabalhando contra o cérebro. O meu corpo quer eliminar o cérebro, isso inflama e leva a todo esse processo de convulsão. Um paciente que, por exemplo, tem ali 10 anos, um paciente de grande porte, uma raça um pouquinho mais predisposta para isso, tumores nessa região, a gente nunca pode descartar. Existem crises convulsivas genéticas, que um paciente ele tem essas crises convulsivas somente por um fator genético associado. A gente chama que é uma epilepsia idiopática canina. Então, esse paciente convulsiona sem um fator estrutural aqui na cabeça deles. Então, isso é algo que acontece bastante na rotina também, tá? Nossa, você falou um pouquinho sobre raças, né? Existem algumas raças que elas têm mais essa predisposição de ter alguma doença neurológica ou isso não tem? Como é que funciona isso na prática? Com certeza tem. Com certeza tem. E quando a gente pensa, por exemplo, em Bulldog, quando a gente pensa em Pug, Dash, então os linguicinhas, eles são raças muito predispostas, isso geneticamente, a alterações de coluna. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em hérnias e disco são muito características em cães dessa raça. Quando a gente pensa, por exemplo, em um dog alemão idoso, um cavalo, né? Então, de 80 quilos, idoso, com alterações assimétricas, ou seja, andar em círculos para um lado em específico, alterações no exame físico característicos para isso, a gente acaba julgando mais como processos tumorais, realmente como um diferencial mais importante, né? Então, quando a gente pensa em cães de grande porte, até 6 anos mais ou menos, convulsionando, eles têm sim uma predisposição genética a terem convulsões. Então, isso que eu falo, Golden, Labrador, Pastor Alemão, Bernese, raças de grande porte. Não é que raças de pequeno porte não têm essas doenças, mas são menos comuns do que cães de grande porte. Então, com certeza, esse fator hereditário, esse fator racial, acontece muito na rotina. Nossa. Tá. Realmente a gente vê que eu já conversei aqui com alguns especialistas, né? E várias doenças são específicas de algumas raças, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, né? Eu penso. Porque eu penso na parte já mais social do negócio, né? Claro. Porque a pessoa, ela vai ali, ela tem um cachorro de raça, sem antes conhecer, né? Sem antes saber o que ele tá levando para casa, né? Então, o que pode vir no futuro, quanto tempo ele vive. Então, a gente percebe que as pessoas, elas não pesquisam antes de ter, né? Um animalzinho. Então, é muito na emoção, sabe? Ai, é que bonitinho, não sei o que nem um salsichinha, né, cara? Eles são lindos, né? Até... bastante vão nos nossos eventos, né? Então, você olha ali um Golden. Cara, pra mim, eles são os cachorros mais queridos que existem. Concordo. Eles são muito carinhosos e tal. Então, assim, a pessoa, ela pesquisa só emocional. Ela não pesquisa a parte que é prática. Olha, daqui tanto tempo, ele pode ter isso, pode acontecer aquilo. Eu tô preparado psicologicamente, financeiramente, para eu conseguir ter esse animal durante esse período. E é por isso que acontecem muitos abandonos, né? Hoje de manhã eu até estava pensando, né? Participo de alguns grupos de animais e aí a pessoa estava doando um cachorro de raça, né? E isso ainda me surpreende, porque da onde eu vim, né? Do estado da onde eu vim, não é comum isso. É muito difícil ter animal de raça para doação. E aqui você percebe o tempo todo que as pessoas, elas estão oferecendo animais de raças para adoção ou estão abandonados na rua. Então, isso me preocupa muito. Eu fico analisando, eu falo, gente, o que passa na cabeça do ser humano, né? Então... isso é um fator, assim, que me deixa pensativa, sabe? O que pode melhorar? Por que acontece isso? Eu ainda não tenho essas respostas, assim. E, infelizmente, acontece com bastante frequência. Infelizmente.
E não tem nada a ver, né? Mas tem a ver lá no seu consultório, assim, já aconteceu situações de irem pessoas com os animais, assim, em estado crítico, que eu sei que é o que você mais recebe, né? Porque nunca as pessoas vão na prevenção, né? Infelizmente. Elas vão na dor, né? Aham. E já aconteceu da pessoa vir com um animalzinho, assim, extremamente debilitado e querer se desfazer do animal e querer dar um fim na vida dele. Como é que funciona isso lá contigo? O que eu sempre falo para os meus colegas, o que eu sempre falo para os tutores, para todo mundo, que qual que é o nosso principal objetivo com eles? É a qualidade de vida. Para que ele coma bem sozinho, tome água bem sozinho, que ele não tenha dor, que ele tenha qualidade de vida e que os tutores também tenham qualidade de vida. Para que os pacientes, os cães, os gatos, eles não dependam 24 horas do dia desse tutor também. Então esse sempre vai ser o nosso objetivo e é o foco principal, qualidade de vida. E eu sempre deixo os tutores muito cientes em relação a isso. Olha, eu vejo perspectiva de qualidade de vida. Eu vejo realmente uma chance de ele melhorar com tais medicações, com tais procedimentos. Eu deixo o tutor muito ciente em relação a isso. Agora, mesmo fazendo tudo isso, a gente não vê uma perspectiva de qualidade de vida, aí a gente começa a pensar em outras maneiras da gente acabar realmente evitando que esse paciente sofra, né? Então, o nosso mantra principal é qualidade de vida, sempre. Quando você comentou até em relação a abandono e etc., isso infelizmente acontece com muita frequência também, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em gatos que param de andar, normalmente não vai entrar como pra gente um principal diagnóstico diferencial, hérnias e disco. Os gatos, eles não são nem um pouco predispostos a hérnias e disco, isso acontece, mas não é comum. Mas gatos, eles têm muitas alterações inflamatórias, alterações infecciosas, neoplásicas, que acaba que também o tratamento para isso é um tratamento mais custoso. Infelizmente é, né? Só que as pessoas acabam não tendo essa observação, essa pesquisa sobre isso e acabam realmente abandonando esses animais por conta, né? E infelizmente acontece com bastante frequência. Então, como eu resgatei há muito tempo, assim, a gente pegava muitos animais, por exemplo, com sequelas de sinomose, né? Que é uma doença aí muito grave que pode ser evitada, né? Com alguma vacina, né? Um tratamento antecipado, que é a vacina mesmo, né? E as pessoas não fazem, enfim. E ficam as sequelas, né? A gente tem uma cachorrinha até hoje, ela tá viva ainda, que a pessoa, ela levou até um hospital veterinário desses de faculdade, e aí falaram que era grave, que precisava fazer algumas cirurgias, é isso que a gente imagina, porque foi o diagnóstico que foi dado para ela, e a pessoa simplesmente abandonou ela na grama, na BR, com as patinhas enfaixadas, tudo, mas lá, porque ela, né, se arrasta. E nisso, uma pessoa da faculdade passou, né, e viu que ela estava lá e pediu ajuda e tal. E ela tá até hoje lá, só que ela é incrível, assim. Eu acho que esses animais, eles são tão resilientes que a gente, às vezes, nem imagina, né. E ela anda se arrastando, né, a patinha, claro que machuca e tem que ficar enfaixando, não tem como. Mas ela levanta para poder fazer xixi, para fazer cocô, para se alimentar, ela levanta a bundinha, né? Ela não tem aquele negócio, sabe? Mas ela é muito ativa e ela vale por uns 20 animais, assim, sabe? Com certeza. Então, assim, a gente já até entrevistou aqui a... Ai, como é que era o nome dela agora? Esqueci o nome da menina lá. A gente entrevistou aqui a Andressa, lembrei. A Andressa, e ela, infelizmente, até a Maia acabou falecendo, né? Mas ela é do Cão de Rodinhas, né? A gente até vai fazer um episódio aqui mais pra frente com o pessoal do Cão de Rodinhas, mas ela veio falar sobre essa questão de ter animais, né? De adoção. E a gente falou um pouquinho sobre os animais que não andam, né? Porque, de fato, a dela não andava. Então, a gente vê o quanto que eles são resilientes, o quanto que eles conseguem, às vezes, suportar coisas que a gente nem suportaria, né? Essa capacidade adaptativa deles, né? E é isso que eu acho que as pessoas, às vezes, elas não levam em consideração, sabe? Na hora de fazer um tratamento. Porque, às vezes, é caro. A gente sabe que é caro, não é barato. Mas a pessoa fala assim, não vou fazer porque ela não vai aguentar, ela não vai dar conta. Então, assim, eu penso, né?
antes de você dar fim na vida de um animal, vamos tentar, de fato, todas as possibilidades, que nem você acabou de citar, e aí sim a gente pensa no segundo momento, se a gente vai dar uma finalização na vida dele ou não, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas é o que eu penso, sabe? E quando você até fala sobre a sinomose, até uma coisa que dá para discutir bastante sobre, né? Que existem alguns artigos americanos falando que a sinomose, a cada 100 pacientes que pegam sinomose, 12 sobrevivem. Então, imagina, uma sobrevida de 12%. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, a gente vê um pouco diferente em relação a isso. A gente vê uma sobrevida maior, tá? Mas, realmente, é uma sobrevida baixa. Né? Então, qual que é o nome da sua? Desculpa. Era Mocinha. A Mocinha. A Mocinha já é uma guerreira por estar aqui com a gente hoje. Né? E com certeza vocês deram uma vida para ela que ela tá extremamente agradecida por vocês. Né? E não são todos que têm essa dedicação que vocês têm por ela. Né? Mas com certeza, infelizmente, a sinomose é uma doença que acontece muito na rotina. A sinomose é um coronavírus. Então, assim como no Covid, tiveram pessoas que vieram a óbito com Covid. Tiveram pessoas que pegaram Covid e nem souberam que pegaram. A sinomose é muito parecida. Tem pacientes que a gente olha na rua, um cão andando na rua, com sinais típicos da sinomose. Então, o que a gente chama de mioclonia. Então, contrações musculares involuntárias, secreções nasais, oculares. A gente olha, poxa, provavelmente é sinomose. No próximo mês está super bem. E sem medicação para isso, sem tratamento para isso. Por quê? A gente não sabe. Mas, realmente, o coronavírus é um vírus muito coringa. Então, de novo, fazendo essa associação com o Covid, tá? Então, a sinomose, sim, é um desafio muito grande que a gente tem na rotina, principalmente também para a parte neurológica. Então, por experiência própria, em relação a não querer andar, não conseguir andar, em relação a convulsões, a tremores. Existem terapias que a gente consegue realmente ter um controle desse quadro, um controle dessa sequela. Mas, infelizmente, hoje, não existe nenhuma medicação, nenhuma terapia que cure as sequelas da sinomose. E quem um dia achar isso vai ficar milionário. E me chame pra entrar de sócio também, por favor. Porque de fato, é que assim, eu acho que a pessoa, às vezes, só quando ela vive, que ela sabe a gravidade que é. Com certeza. Porque assim, é muito difícil, já aconteceu, da gente pegar animais em estado mais avançados, né? E a gente fazer tratamento, ficar internado, faz isso, faz aquilo. E você vê que não vai, porque o animal tá duro, e só vocaliza que nem um doido, não pisca, não nada, só grita e tá duro, feito uma pedra, como se ele já tivesse partido, essa é a verdade. Então, já aconteceu de eu ter que, né, autorizar a eutanásia, porque você vê e fala assim, cara, não tem mais o que fazer, entendeu? Você faz tudo o que pode ser feito dentro da medicina e o animal, ele não reage. E tem animal nesse estágio que reage, que nem você falou, que sai como se não tivesse nada acontecendo. Fênix, né? Do nada melhora, né? E acontece, graças a Deus isso acontece. Né? Eles não têm muita explicação do porquê, mas às vezes acontece, com certeza. É um caso, assim, só para citar rapidamente, para a gente dar continuidade, a minha colega estava saindo de casa para visitar um que estava internado, o cara atropelou ele na rua, e aí ela já pegou, colocou dentro do Uber e levou pra clínica. Vai fazer o quê? O animal atropelado na sua frente, a pessoa só vai. E esse cachorro, ele foi muito interessante porque, primeiro que a parte traseira dele teve que operar inteira. Só que daí descobrimos que o bendito tinha a sinomose. Então, não dava para operar. Então, assim, ele ficou 30 dias no hospital só para poder ele passar todo o período da sinomose. Ele não avançou, mas ele estava. Então, assim, a gente, né, dá alguns remédios aí para poder dar uma diminuída, né? E aí, cara, esse cachorro, além dele ter passado pela sinomose, ele passou pela cirurgia, que foi uma cirurgia difícil, e juro pra você, nem fisioterapia ele fez. Porque do jeito que ele saiu do hospital, ele já saiu andando. Saiu correndo já. Nossa, e ele se quebrou inteiro aqui, ó. Inteiro, não sei como. E a gente ainda depois pegou e doou esse cachorro, sabe? Que legal. Então, depende muito de cada animal. Não dá pra você dar um diagnóstico, assim, acho que pegar e falar assim, todo mundo vai morrer, todo mundo vai sarar. É muito individual, né? Igual a gente, humano, né? Mesma analogia, com certeza. E assim, foram dois, né? Então foi o atropelamento, foi o trauma e a sinomose junto. Então a chance de sobrevida realmente cai muito. E graças a Deus que deu tudo certo.
E lá também tem outra coisa que vem junto, né? Todas as doenças do carrapato normalmente vêm junto também, sabe? Então, assim, olha... Sempre o combo junto, né? Vem tudo estropiado. E às vezes vem a leishmaniose, tá? Que aí... Toxoplasmose junto. Uma bagaceira. Esses animais de rua, assim, coitadinhos, eles são resilientes, né? Muito, muito, muito. E quais são as doenças, assim... Desculpa, o que causa mais, assim, essas doenças, assim? Tem algum fator que é determinante? Não tem? Ou é muito, assim, individual, que nem a gente está conversando aqui? Uhum. Quando a gente pensa no fator ambiental, ele acaba sendo, sim, um fator que acaba estimulando algumas doenças, tá? O fator idade também é um fator que acaba estimulando algumas doenças. Então, aquilo que eu comentei com você em relação à disfunção cognitiva, então, Alzheimer canino. O fator idade, com certeza, é um fator que está intimamente ligado com essa doença. Né? Então, uma degeneração cerebral com o passar do tempo, com o passar dos anos, dos meses. Então, com certeza, o fator idade está associado. Quando a gente pensa, por exemplo, ali voltando no exemplo do Bulldog, do Dash, do Pug, das raças menorzinhas, tá? Que são mais predispostas a hérnias de disco. Beleza. Normalmente, as hérnias de disco acontecem entre 2 a 6 anos. Mais ou menos isso. É a idade ali que a gente acaba encontrando com mais frequência. Mas qual que é o fator ambiental que estimula esses pacientes a piorarem esse quadro do andar, esse quadro locomotor para uma hérnia de disco, um quadro de dor? Caso esse paciente suba e desça a escada muito rápido, suba e desça sofá, a cama, piso liso, tudo isso, não vou falar que leva a uma hérnia de disco, não é por isso, mas ele acaba estimulando a aceleração, a apresentação dessa doença. Então, o problema nem é muito subir no sofá, subir na cama, subir a escada. O problema é pular. O descer, eu tenho um impacto muito importante na minha coluna, que pode predispor a uma hérnia de disco ou outras doenças também, né? Então, com certeza, o fator ambiental ele também é muito importante nesses casos. Fator genético, aquilo que a gente comentou lá atrás, algumas doenças que elas sim têm um caráter genético associado. E, infelizmente, não tem como a gente mexer nisso. A gente tem que realmente fazer o quê? Controlar os sintomas desse paciente. Se ele convulsiona por um caráter genético, aí tenta controlar as convulsões, né? Então não tem algo estrutural levando aquilo. E quando a gente pensa em um paciente que convulsiona, o fator ambiental ele também é muito interessante, tá? E muito importante. Por quê? Porque o fator ambiental, se eu tiver muito estresse, é aquele paciente que tem ansiedade de separação, aquele paciente que fica extremamente agitado, alerta com fogos de artifício, trovão. Tudo isso é um pico de estímulo para esse paciente. E esses picos e estímulos, eles acabam predispondo ou piorando as crises convulsivas. Então, com certeza, o fator ambiental, o fator genético, o fator racial, tudo isso acaba, assim, estimulando a piora dessas doenças e etc. Mas vai depender de cada doença, com certeza. Nós temos uma pergunta do nosso primeiro telespectador. Fala. Eu vou fazer a pergunta e você... Tá. Ele perguntou o seguinte. Tem uma raça que ele tem muita vontade de ter, mas ele ouviu por aí, né, aquilo que sempre tem alguém que fala a respeito, que a raça é muito predisposta a ter alguma doença neurológica. Se isso é de fato verdade, se é mito, para você explicar um pouquinho aí que ele tá curioso. Vai que um dia ele tem um Doberman. Claro. Então, assim, quando a gente pensa do Doberman, o nome da raça é Doberman Pinscher, né? Então, realmente, o Doberman é um Pinscher grande. A gente sempre fala brincando, né? Que o Pinscher é 50% ódio e 50% tremedeira, né? Fala brincando, mas acontece bastante. O Doberman em si, ele foi desenvolvido aí na natureza como uma raça realmente de defesa. Uma raça realmente para ser uma raça agressiva ou algo do tipo. Mas eu vou ser muito sincero. Eu atendo alguns Dobermans, já atendi alguns Dobermans, atendo ainda alguns Dobermans, mas eu consigo contar nos dedos quantos eram agressivos a ponto de você não conseguir avaliar ele, de ter que colocar focinheira ou algo do tipo. Então, raramente, pelo menos na minha rotina, eu encontro Dobermans agressivos. Mas a gente sabe que qualquer mordida já vai fazer um estrago bom, né? Quando a gente pensa em alterações neurológicas em Dobermans, eles têm sim uma certa predisposição racial, como, por exemplo, as convulsões também. Então, um fator genético associado. Doberman, eles são muito interessantes, são muito predispostos em relação a isso também. Eles têm um fator anatômico também, que eles podem predispor a algumas alterações neurológicas também. Mas, sendo muito sincero, o que a gente mais encontra, de novo, na rotina, sim, são convulsões. E não alterações
alterações neurodegenerativas ou algo do tipo. Então, assim, com certeza a gente pode ter Dobermans com alterações de conformação do crânio, e isso estimula algumas coisas, como, por exemplo, hidrocefalia, alterações realmente de compressão de uma estrutura importante da cabeça. Dificilmente uma lesão cerebral vai levar à dor, né? Então isso é um pouquinho de mito também. A dor em si, para alterações cerebrais, dificilmente a gente vai ter, porque o cérebro ele não tem terminação nervosa para dor. Até é um pouco estranho falar isso, né? O cérebro não tem terminação nervosa para dor. Ou seja, se eu tiver uma baita de uma inflamação, uma compressão de crânio, como o caso de Doberman, por exemplo, que pode sim acontecer, isso não vai gerar dor. Tanto que até se procurar em série, em filmes, a pessoa tocando violino e o médico operando o cérebro dela, a pessoa acordada tocando violino. Isso acontece porque realmente o cérebro não dói, tá? Então, sim, eu posso ter essa compressão de crânio, isso acontece, mas normalmente eu tenho alterações cognitivas. Posso, sim, ficar agressivo do nada. Então, tem uma Doberman até que a gente atende que ela... A primeira queixa da doutora foi assim, ela é esquizofrênica. Por quê? Porque ela tá comendo, do nada ela quer morder o amigo imaginário. Isso acontece. Por quê? Porque o cérebro pode estar comprometido por algum motivo, seja um fator estrutural que pode sim acontecer e acontece com uma certa frequência em Dobermans, né? Ou algo a mais associado, né? Então isso sim pode acontecer em Dobermans, ele pode sim ser predisposto a crises convulsivas, mas de novo, não vai doer. Tá? Nossa, que interessante, né? É que a gente às vezes não para pra pensar como que seriam as coisas, né? Só para pensar quem tá trabalhando com isso ou quem tá vivendo isso, né? Como a gente nunca viveu. Muito interessante. Eu achei assim, nossa senhora, eu tô assim, né? Eu não É que é muita informação também. Eu nem respiro, na verdade, né? Porque eu gosto muito de prestar atenção, assim, sabe? No que você tá falando. Até mesmo pra gente aprender. Eu acho que aqui a gente tá nesse mundo sempre pra aprender alguma coisinha diferente. E até, desculpa te cortando um pouquinho. Não, pode falar. Até mesmo em relação ao Doberman, que tem, né, essa... Fugiu a palavra. Eu acho que essa característica... Essa característica, ótimo. Então, assim, o Doberman que tem essa característica, né, então de possivelmente ter um crânio um pouquinho menorzinho e etc, e desenvolver algumas crises convulsivas, isso acontece muito com Chihuahua também. Existem alguns artigos mostrando que a maior parte a cada 10, 9 chihuahuas vão ter hidrocefalia, por conta da conformação do crânio. Mas ali a minoria vai desenvolver sintomas para isso, sinais clínicos para isso. Então, de novo, toda a parte de característica racial muda, né? E às vezes a gente encontra até, faz uma ressonância de um paciente, por exemplo, com uma suspeita de uma hérnia de disco na cervical. A gente vai ver o crânio desse paciente extremamente deformado, a gente vê uma hidrocefalia importante, etc. Mas esse paciente não tem clínica disso. Se não tem clínica disso, por que a gente vai mexer? Né? Então eu sempre sou dessa, a clínica sempre vai ser soberana. Então se esse paciente tem clínica de convulsão, realmente essa hidrocefalia justifica o quadro, trata isso. Mas se a clínica não é para aquilo, não tem por que a gente mexer. Então... toda vez que você fala, me surge uma dúvida aqui. Claro, estamos aí pra isso. O que é hidrocefalia? Explica um pouquinho pra gente, porque eu já vi, assim, crianças nascendo, né, com a cabecinha maior e tal, mas explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Então, assim, lá no meu sistema nervoso, de maneira geral, então, no cérebro, na medula, a gente tem um líquido que ele é muito importante pra gente, que é um líquido que a gente chama de líquor. O líquor, ele vai ser como se fosse o sangue do cérebro. Então, é um ultrafiltrado do sangue que vai ficar ali tendo algumas capacidades de proteção, de passar substâncias, etc., para nutrição do meu sistema nervoso. Então, é um líquido muito importante para a gente, tá? Só que por alguns motivos, seja um fator genético associado, um fator congênito associado, eu posso ter alguma obstrução desse fluxo do líquor, tá? Desse sangue do cérebro. E isso acaba dilatando lá dentro do meu cérebro. Então, a gente tem algumas estruturas lá no meu sistema nervoso que a gente chama de ventrículos. São estruturas que são realmente como se fossem os bolsões de água. São realmente um acúmulo de líquor que é normal. A gente vai ter, os cães vão ter, os gatos vão ter. Isso é normal. Só que em pacientes com hidrocefalia, normalmente isso está muito dilatado. Ou seja, se eu dilato isso, o meu cérebro comprime junto. E eu tenho alterações cognitivas.
Posso ter aquele andar em círculos que a gente comentou, posso ter convulsões, eu posso ter trocar o dia pela noite. Então, isso normalmente é uma hidrocefalia que a gente encontra com bastante rotina, digamos assim, principalmente em pacientes chihuahua, de raças menores também, e pacientes jovens. E assim, a pessoa, o pet, ele desenvolve isso, ele já nasce. Eu posso estar a qualquer momento aqui, o meu pet ali, do nada, que não quer do nada, sim. né? Ele começa a crescer o cérebro dele. Como é que funciona isso? Normalmente é congênito, ou seja, eu nasci com isso. Tá? Normalmente ele nasce com isso, dificilmente vai ser adquirido. Por exemplo, eu tive um trauma. E esse trauma levou a um quadro realmente de hidrocefalia. O que pode acontecer é, por exemplo, eu tenho um tumor X. Eu tenho uma neoplasia dentro do meu cérebro. E isso comprime essa passagem do líquor e aí dilata o líquor. E vira como se fosse uma hidrocefalia. Isso pode. Então imagina que é uma mangueira. Liguei a mangueira, tá jorrando água. Se eu fechar a ponta da mangueira, o corpo da mangueira ela começa a encher. Seria a mesma lógica com o líquor. Eu obstruo esse fluxo. Eu obstruo esse fluxo e ele começa a encher e leva um quadro de hidrocefalia. Tá? Mas o que eu mais encontro na minha rotina realmente nasceu assim. Nasceu por alguma má formação craniana ou algo do tipo. E esse paciente realmente tem essa hidrocefalia. É o mais comum que a gente encontra na rotina. Olha... eu tô impressionada, na verdade. Eu tô também sem palavras. Assim, olha que me deixar sem palavras, né, Darwin? Eu falo bastante. Não, é um mundo novo. É um mundo novo. E aí, com todas essas informações que você tá nos passando, como eu sei que isso está acontecendo e o que eu devo fazer se tudo isso está acontecendo, eu pego e falo assim, meu Deus, meu pet está tendo confusão, meu pet está do nada, que não quer do nada, começou a andar em círculo, começou a ter esses sintomas que você já citou. Tá. O que eu faço? Perfeito. Então, primeira coisa, eu tive uma suspeita de algo neurológico, então do que a gente comentou aqui agora, né? Então, um andar em círculos, um andar compulsivo, um vocalizar compulsivamente, trocar o dia pela noite, convulsão. Eu tive uma suspeita disso, encaminha para um especialista, encaminha para o neurologista, seja para mim ou para outro neurologista, né? Mas encaminha para o neurologista para traçar um tratamento mais específico para ele. Olha, eu fiquei na suspeita. Olha, eu acho que é algo neurológico, mas eu fiquei na dúvida. Leva para o clínico geral. O clínico geral para a gente é nosso pilar principal, porque o clínico geral ele vai fazer essa triagem. Olha, isso tem mais cara de ser alteração cardíaca. Tem mais cara de alteração odontológica, alteração em dente. Não, tem mais cara de alteração realmente de convulsão, alterações neurológicas. Aí encaminha para o especialista correto para isso. Porque acontece muito na rotina chegar para mim pacientes com suspeita de uma convulsão. Tá? Chegou com suspeita de convulsão, a gente vai avaliar esse paciente, aí tem uma alteração cardíaca importante. E não é nem a parte neurológica justificando isso, e sim alteração cardíaca. Daí a gente precisa encaminhar para o cardiologista. Então, acontece com uma certa frequência. Mas, na dúvida, leva para o clínico geral e ele faz essa triagem, tá? E assim, olha, eu nunca tive nada. Então, é um paciente que realmente eu nunca tive convulsão, nunca tive crise epilética. O que vocês fazem em casa para isso? Eu sempre falo as 4 principais coisas, tá? Então, a última sempre eu gosto de deixar como a mais importante. Então, a primeira coisa fundamental nesses casos é deixar em um local confortável. Não, por favor, não em cima da cama, em cima do sofá, porque esse paciente pode cair, né? E ele pode sim ter alguma fratura ou algo do tipo. Ele pode sim se machucar deixando em locais altos. Então, o que eu falo de local confortável? No tapete, na grama, né? Então, local que realmente não tenha um impacto importante. Segunda coisa, eu entendo que é muito frio eu falar isso porque eu não estou no momento com vocês, né? Quando tiver a crise convulsiva. Mas filmar. Filmar sempre é muito importante, né? Por quê? Porque você filmando, o especialista consegue ter um pouco mais de noção se aquilo ali realmente é uma crise convulsiva ou não. Às vezes é uma crise de dor. Terceira coisa, existe uma terapia chinesa, que a gente chama que é a terapia de estímulo vagal. O que é isso? Quando o paciente está tendo a crise, por favor, nunca colocar a mão na boca dele, nunca colocar a mão na língua, tirar a língua para fora. Nunca façam isso porque vocês podem se machucar, tá? E não é nem do paciente querendo fazer isso.
Existe essa técnica que eu comentei, é fazer uma massagem bem de leve no olho desse paciente. Bem de leve mesmo. Isso tende a relaxar um pouquinho o corpinho dele, né? É algo que vocês podem fazer em casa, mas, sinceramente, na rotina, na prática, a gente não vê tanto efeito assim. Mas é algo que pode fazer. E, em quarto lugar, para mim, o principal, manter a calma. Se vocês não manterem a calma nesse momento, vocês não vão conseguir seguir nenhum desses 3 passos, né? Então, manter a calma sempre é o principal. Uma crise convulsiva, ela demora até mais ou menos 5 minutos. Passou de 5 minutos, pra gente começa a ser um pouco mais emergencial, né? Mas uma crise convulsiva, que eu perco consciência, que eu fico me debatendo, normalmente ela é autolimitante, ou seja, ela demora até 5 minutos. O mais comum, até 2 minutos. Então, ela precisa passar. Quando que eu falo que é um quadro emergencial? É caso esse paciente passe de 5 minutos convulsionando. Aí sim, levem para a clínica, aí não tem nem discussão. Isso é uma emergência neurológica. Passou de 5 minutos convulsionando, sem resposta, sem informação, sem ausente, né? Então ausente com o ambiente, levem para a clínica. Ou caso tenha mais de uma crise convulsiva generalizada por dia. Tá? Então, nesses casos, são realmente casos que eu tenho um pouquinho mais de preocupação e para a gente acaba entrando com uma urgência, emergência neurológica. Tá? Quando o paciente ele sai da crise, pode ficar alguma sequela disso? Ou às vezes ele pode sair do nada andando como se nada tivesse acontecido? Pode. Então, tem pacientes que eu atendo que tiveram ali 30 crises convulsivas generalizadas em um dia. E depois disso, parece que nada aconteceu. Acontece, né? O que eu falo é o seguinte, eu sempre faço essa analogia, uma convulsão, ela é como se fosse o cérebro, digamos assim, que é o cérebro trabalhando mais rápido, é como se fosse o cérebro sendo uma empresa. Então, se essa empresa está acostumada a fabricar um carro por dia, numa convulsão, do nada, chega lá o chefe e fala assim, olha, vai fazer 50 agora. Eles começam a trabalhar muito rápido. Todos os meus neurônios, eles começam a trabalhar mais rápido por algum motivo. E depois do expediente, que fabricaram ali os 50 carros, todo mundo quer dormir. Então, a gente fala que o cérebro faz uma encefalite pós-ictal. O que é isso? É uma inflamação. Tá? Isso pode acontecer e pode permanecer por alguns minutos a dias. Então, esse paciente, sim, ele pode ficar meio ausente. Esse paciente pode ficar um pouco ausente. Esse paciente pode ficar um pouco compulsivo, com alterações neurológicas pós-crise. O mais comum é ali uma meia hora, 1 hora depois. Mas tem pacientes que ficam 2, 3 dias ausentes diferentes. Mas isso, se for realmente da crise, tende a melhorar com o tempo. Tá? E quais são os tratamentos assim mais comuns que você indica para problemas neurológicos, por exemplo? Primeiro que depende da causa. Né? Então, por exemplo, assim, eu tive uma convulsão genética. Tá. Eu tô tendo uma crise epilética genética. Normalmente, o nosso tratamento é entrar com medicação para controlar a convulsão. Basicamente isso, medicamentoso. Agora, eu sempre falo que uma convulsão, ela é o sintoma de alguma coisa. Então, se eu tenho rinite, quais são meus sintomas? É coriza, espirro, tosse. A convulsão é a mesma coisa. Normalmente, eu tenho algo primário levando a isso. Então, a primeira coisa é descobrir a causa primária, né? Então, realmente, descobrir que a causa primária é uma convulsão genética. Tratamento medicamentoso normalmente e ambiental junto. Descobrir que esse paciente tem, por exemplo, uma inflamação ali nessa região. Existem exames que a gente faça para diagnosticar isso, mas realmente o tratamento normalmente ele é medicamentoso. Tumores nessa região, tratamento medicamentoso, quimioterápico, radioterapia, cirúrgico. Então, existem diversas linhas de tratamento para isso. O que eu falo é, pacientes com alterações de coluna pararam de andar, por exemplo. É um paciente que está paraplégico. É um paciente que tem uma hernia de disco importante já diagnosticada e paraplégico. Claro que isso depende de cada caso, mas normalmente indica cirurgia para esses pacientes. Tá? De novo, cada paciente é um paciente, mas a grande maioria acaba sim tendo uma indicação cirúrgica, porque realmente a chance dele voltar a andar cirurgicamente é maior do que sem fazer a cirurgia. Agora, é um paciente que ele tá andando um andarzinho de bêbado, digamos assim. Não tá andando normal, mas não parou de andar, não é uma dor importante. Nesses casos, eu gosto muito e indico para 99% dos meus pacientes fisioterapia, acupuntura.
toda terapia integrativa sempre é muito bem-vinda, seja que fez cirurgia ou não. Pacientes que fizeram cirurgia para hérnia de disco, por exemplo, para mim é obrigatório fisioterapia no pós-operatório, seja antes ou no pós-cirúrgico. Então isso realmente vai variar para cada paciente. Existem alguns tratamentos que são quimioterápicos, são tratamentos de inflamações com quimioterapia, acaba existindo, né? Então isso infelizmente vai variar para cada paciente e cada doença em si. Tá? E falando um pouquinho sobre prevenção, né? Que tem até a frase, prevenir é melhor que remediar, né? Com certeza. Falando um pouquinho sobre isso, né? O meu pet ainda não apresenta nenhum desses sintomas, meu pet está ok. O que eu posso fazer para poder ter essa prevenção, para ele não ter lá, por exemplo, no futuro, X sintomas que pode levar a um problema neurológico? Tá. Então, assim, o que eu vou falar agora são para pacientes não neurológicos. Isso. Tá? Então, para pacientes normais, tá? Sem alteração, são pacientes saudáveis, que não tem nada. O que eu indico? Fez 1 ano de idade ou 2 anos de idade, já passou da puberdade, digamos assim, né? Já está adulto. Nesses casos, fazer um check-up. Porque eu sei qual que vai ser o fisiológico para esse paciente, eu sei quais são os dados básicos desse paciente. Se eu fizesse exame de sangue com 2 meses de idade, eu posso ter várias alterações que pra gente vai ser indiferente. Então, fez ali 1, 2 anos de idade, já faz o primeiro check-up. A cada 3, 4 anos, mais ou menos, ali, 2, 4 anos, mais ou menos, fazer sempre realmente um check-up sanguíneo, exame de imagem, etc. Isso caso esse paciente não tenha alterações. Caso eu comece a ter alguma alteração, alguma manifestação clínica para alguma doença, com certeza muito antes. Né? Então, fazer esse check-up com muito mais frequência. E quando que eu começaria a fazer um check-up um pouco mais regrado, né? Um pouco mais anual, digamos assim? Caso esse paciente chegue ali com 6, 7 anos, mais ou menos. Cheguei ali, os 6, 7 anos de idade, já tô com uma idade um pouquinho mais avançada, aí eu acho interessante sim um check-up anual para esses pacientes. Porque a gente sabe que pacientes idosos, eles tendem a ter um pouquinho mais de predisposição a desenvolver algumas doenças. E sabendo antes, mais fácil de tratar. Né? E esses exames de imagens que você falou, quais seriam, assim? Seria o quê específico? Então, assim, por exemplo, um paciente com uma suspeita de uma gastrite, uma inflamação no estômago, né, com uma diarreia importante, etc., um ultrassom. Um paciente com uma tosse, com uma suspeita de pneumonia, um raio-x. Né? Então, normalmente, são exames um pouco mais específicos voltados para isso. Tá? Agora, quando a gente pensa em pacientes neurológicos, aí isso muda um pouco. Dificilmente um raio-x em ultrassom vai nos mostrar muita coisa. Normalmente a gente pede exames de imagem um pouquinho mais avançados, aí jogando para pacientes já com alterações neurológicas, que seria a tomografia e a ressonância. Esses 2 exames são exames que a gente pede muito e com bastante frequência na rotina. Qual que seria a grande diferença dos 2? Que a tomografia é um super raio-x. Então eu vejo osso muito bem. A ressonância é um super ultrassom. Eu vejo tecidos moles muito bem. Então, a partir do exame físico desse paciente, a gente consegue triar o exame específico para isso. Eu falei para vocês em relação a essa frequência de exames, né, seja exames de imagem ou exames de sangue, mas anual, né? Só que eu falo para os meus pacientes que tenham crises convulsivas, por exemplo, é um check-up que a gente tem que fazer, um encontro que a gente tem que fazer a cada 3, 4 meses. Então, isso fica bem mais curtinho, digamos assim. Pacientes com alterações encefálicas, ali uns 3, 4 meses, a cada 3, 4 meses sempre junto. Né? Sempre reavaliando esse paciente, sempre é muito indicado. Tem pacientes que eu avalio todos os meses. Então, todo mês eu estou ali atendendo esse paciente, porque realmente é preciso esse controle e essa conversa mais direcionada com o tutor. Né? Isso é bem importante. Então, o ideal para um paciente que já esteja em um estado já de preocupação, vamos dizer assim, fazer os 2 exames, porque aí você consegue fazer a conjunção desses 2 exames e uma avaliação melhor. Da ressonância e tomografia? Isso, Não, normalmente é um ou outro. Tá. Né? É difícil a gente precisar pedir 2 exames, esses 2. Tá? Mas cada exame vai ter, sim, um objetivo diferente. Normalmente, para a gente ver um cérebro, que é uma estrutura mole, o tronco encefálico, o cerebelo, a medula, com certeza a ressonância ela vai ser muito, muito mais eficaz do que uma tomografia. Se eu tenho uma suspeita de um tumor ósseo agressivo, tenho suspeita de um trauma, de uma fratura, com certeza a tomografia vai ser mais indicada.
Então, depende para cada paciente. Dificilmente a gente precisa fazer os 2 exames juntos, tá? Normalmente é um ou outro. Tá, entendi. É Tá. que eu pensei assim, bom, se um é pra isso, outro é pra aquilo, às vezes os 2 juntos é melhor, mas é que depende muito dos sintomas, que daí você vai falar, não, esse é melhor e esse é melhor. Assim, o ideal de todos os mundos realmente seria fazer os 2, né? Mas infelizmente são exames custosos, Sim. são exames caros. Né? Se todos pudessem fazer, todos os pacientes, ressonância e tomografia e todos os exames complementares, seria maravilhoso. O mundo Né? ideal. O mundo ideal seria esse. Né? Mas infelizmente, por serem exames custosos, a gente acaba não fazendo os 2 na rotina, como triagem, digamos assim. Tá. Bacana. E antes da gente terminar, conta uma história que te marcou muito, assim, seja de superação. Por favor, de superação. Claro, claro. É uma história positiva, algo bom que você aprendeu, assim, e que você fala, cara, eu sei que você tem diversas, né? Mas sempre tem uma que te marca mais, assim, pra gente ter esse momento de que tudo pode dar Claro. certo no final. Claro. Então, é uma história que, na verdade, faz pouco tempo, faz alguns meses que eu atendi esse paciente. A tutora, muito querida, muito amorosa, digamos assim, com o cão, com a família, com todo mundo. E a tutora levou o cão para eu atender. Era um chihuahua, bem pequenininho, assim, bem bonitinho. Era um chihuahua e ela conversando normal comigo. Então, beleza, conversei com ela. E veio esse chihuahua porque ele convulsionava. E eu vim descobrir, depois de algum tempo, que essa tutora, ela tinha autismo não verbal. Ou seja, ela tinha um nível de autismo que ela não conseguia olhar nos olhos da pessoa e não conseguia nem conversar, não falava uma palavra nem com a família. Então, era um grau de autismo relativamente avançado, né? E esse paciente, o chihuahua, era a Maggie, o nome dela, se não me engano, ela tinha mais ou menos 5 anos. E a tutora, uns 30. E desde os 25 anos de idade dela, ela não falava. E quando deram para ela esse cachorro, ela começou a falar. Ela tinha alguns instintos também um pouco mais depressivos e algo do tipo. E o cachorro mudou a vida dela. E ela também convulsiona. A tutora convulsiona e o cão também. Só que esse cão, esse chihuahua, ele, por algum motivo, avisa ela sempre quando ela vai ter crise. Então, ela não sente nada antes das crises, ela só tem as crises. Esse chihuahua chega perto dela, começa a encarar ela, e ela, opa, tem alguma coisa errada. O que ela faz nesse momento? Ela pega e deita, porque ela sabe que ela vai ter uma crise. Então, ele tem uma sensibilidade, e ninguém treinou ele para isso. Ele tem uma sensibilidade, e os cães têm essa sensibilidade de maneira geral, muito importantes para isso, né? Então, essa pessoa, ela tinha um nível de autismo importante, convulsionava, e melhorou, curou praticamente com o cão. Né? Então, controlou muito bem os sintomas com o cão e o cão começou a convulsionar. E quando o cão começou a convulsionar, ela começou a piorar de todos os sintomas dela. Esse cão, graças a Deus, está super bem hoje. Né? Então, nunca mais teve crise. Os 2 estão super bem. Mas o que eu sempre falo é esse amor incondicional que eles têm pela gente e essa sensibilidade que eles têm pela gente, isso é algo inexplicável. Isso é algo divino, só pode. Porque realmente essa pessoa, ela curou, controlou muito bem todas as alterações que ela tinha. Esse paciente piorou, ela piorou junto. E quando ele melhorou, ela melhorou junto. Então isso realmente é algo lindo e acontece com muita frequência. Assim como pessoas com câncer, por exemplo. Pessoas com câncer, existem vários artigos e estudos mostrando que a equinoterapia é muito interessante, que a terapia com cães é muito interessante também. Então, eu não sei se vocês conhecem, tem o projeto Amigo Bicho, que faz toda essa parte também de levar os cães, os goldens, os cães, os gatos, para hospitais, para crianças com câncer, para pessoas com câncer. E isso, com certeza, ajuda muito a evolução clínica dessas pessoas. Então, de novo, o amor incondicional que eles têm pela gente, isso é algo que me influencia muito e que é algo que me motiva muito a estudar cada vez mais a neurologia, a veterinária de maneira geral. E essa semana eu vi, coincidência, né? Um vídeo, acho que foi no Tico Teco lá, de uma moça que ela tá numa mesa assim, e o cachorro dela e tal, e ele avisa na hora que ela vai ter uma convulsão, né?
Mas, de fato, acho que ele é um cão de suporte emocional. Então, ele foi treinado, né? Nesse caso aí, ela nem foi treinada, Nada. né? Mas uma coisa que a gente já até conversou, eu e o Darwin, a respeito de como a gente influencia o pet com os nossos comportamentos e a forma como a gente vive e aí também algumas doenças. Você pode ver que tem muita gente que é depressivo, o pet também é. É agitado, o pet também é. Então, por exemplo, lá em casa, o meu cachorro, ele é minha cópia, né? Então, assim, tem alguma explicação, assim, científica para isso? Ou vai mais nessa parte emocional mesmo, assim? Se tem algo científico, tá, explicando isso, eu realmente desconheço. Mas, normalmente, a gente usa realmente pelo convívio. Então, por exemplo, você e mais 5 amigas. Provavelmente, você e as 5 amigas têm ali uma personalidade muito parecida. Claro que sempre existe exceção à regra, né? Mas sempre tem uma personalidade um pouquinho mais parecida. E com os cães e os gatos é a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa que eu vou pra academia todo dia, sou uma pessoa que eu vou passear com ele todo dia e etc., vai ser um cão ativo, provavelmente. Agora, se eu sou uma pessoa sedentária, não saio do sofá, só como e durmo o dia inteiro. Por mais que seja um filhote, ele vai copiar esses movimentos. Ele vai entender que aquilo ali é normal para ele. E se esse paciente vai andar do nada em algum momento, isso vai ser para ele anormal, né? Assim como para a pessoa sedentária também vai ser anormal. Então, com certeza, o convívio, ele vai influenciar muito nisso, né? Até tem um artigo que eu tinha lido que um cão, ele pode cheirar, enfim, os níveis de glicose sanguíneas de uma pessoa e etc. E pode avisar realmente uma pessoa que tem diabetes. Ó, toma insulina. Olha, vai acontecer alguma coisa, fica esperta. E um cão consegue cheirar uma gota de sangue em 5 litros de água. Então, isso é algo maravilhoso também. Então, com certeza, isso é algo que é divino, tá? Então, com certeza, isso auxilia muito os cães e auxilia muito a gente também, com certeza. E antes da gente finalizar, deixa uma mensagem final, assim, para o nosso público, pode olhar para a nossa câmera, sobre essa questão de doenças neurológicas, que você acha que é importante que, de fato, o público fale assim, olha, pode ser um puxão de orelha ou uma mensagem positiva, aquilo que você se sente confortável. Tá, perfeito. Então, assim, primeira coisa, eu tive uma suspeita de qualquer alteração neurológica. É um paciente que começou a andar diferente. Alguma coisinha tá fora do lugar. Eu comecei a ter uma crise convulsiva ou um tremor, que eu não sei o que é. Eu comecei a ter alterações cognitivas em casa. Suspeito de algo neurológico, por favor, não esperem para levar no veterinário, seja no clínico geral, para fazer essa triagem desse paciente, ou seja para o especialista, para mim, para o neurologista, para outros neurologistas. Então, levem, porque sempre a gente descobrindo no começo, a tendência da gente ter um melhor tratamento, um melhor controle dessa doença para esse paciente, ela é muito mais alta. E façam sempre esse check-up geral, né? Então, aquilo que a gente comentou. Se eu tenho um paciente saudável, acima de 6, 7 anos, já é um paciente um pouquinho mais idoso, faça um check-up anual. Se eu tenho suspeita de algo neurológico, vão atrás de um atendimento especializado para isso, tá? E aquilo que a gente comentou também, o nosso objetivo com ele sempre vai ser a qualidade de vida. Que ele coma bem sozinho, que ele não tenha dor, que eles não dependam de vocês 24 horas do dia. Então, busquem sempre isso, a qualidade de vida, porque é algo que realmente eles merecem muito mais, né? Mas é algo que eles merecem e eles precisam. Tá que legal. Olha, eu vou falar pra você, hoje foi um dia, assim, bem diferente pra mim, né? Porque eu conheço bastante coisas, né? Nesse mundão aí que a gente vai vivendo, né? O mundo pet. Mas hoje, em especial, eu sabia que ia ser interessante, que eu ia gostar muito, porque é um tema que eu desconheço. Eu não conheço, assim, sabe, profundamente, né? Nunca tive tanto contato com problemas neurológicos, nunca nem falei com um especialista, né? Então, eu estou muito feliz, né? Eu acredito que as minhas dúvidas foram bem sanadas, assim, eu acho que de todo mundo aí também que está assistindo, e eu tenho certeza que a gente tem
muito o que gravar ainda, porque tem muito o que conversar, né? E agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, por esse bate-papo bem gostoso aqui. E é isso, brigadão mesmo. Muito obrigado vocês pelo convite. E eu sempre falo também no meu Instagram, que é @GabrielNorovete, segue lá. No meu Instagram, que o nosso objetivo é passar de maneira mais didática e simples possível um tema que é um tabu, tanto para veterinária quanto para medicina. Todo mundo acredita que a neurologia é uma coisa difícil, que é impossível de aprender e etc. E eu sempre falo isso no Instagram. A gente precisa trazer de maneira mais simples e didática possível algo que é realmente difícil, entre aspas. Tá? Então, muito obrigado. Legal. Então, vamos lá. Vamos passar os arrobas, né? Então, é Gabriel Neurovete. Isso. Nas redes sociais. Também sigam petcast.oficial e o Love Pets Oficial. E, é claro, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com o seu amigo. Se você tiver alguma dúvida também referente a esse tema ou algum outro tema, se você quer dar alguma sugestão também, pode deixar aqui no comentário, que sempre eu tô lá respondendo. Se tiver alguma dúvida pro Dr. Gabriel, eu passo para ele aqui também. Mas sigam ele nas redes sociais lá, que ele direto tá respondendo as caixinhas de perguntas lá que eu tô acompanhando. E eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de vocês, porque, cara, de verdade, eu tava olhando, eu falei, gente, quantas perguntas, quantas dúvidas, assim, de coisas que eu nem imaginava. Nem é específico sobre problemas neurológicos, né? Às vezes eu vejo eles perguntando lá sobre remédio, sobre algum tratamento específico. Então, se você tem alguma dúvida, porque eu tenho certeza que muita gente até desconhece o profissional que trabalha com neurologia animal. Então, assim, aproveite a oportunidade que o Dr. Gabriel está disponível aí para você. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem assistido até aqui o nosso episódio de hoje. E, afinal, esse podcast, ele não é nosso, é de vocês. Muito obrigada. Gratidão, Dr. Gabriel. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.